paz do Senhor, crianças, tudo bem? Espero que estejam tudo bem, tudo ótimo com vocês. Estamos aqui reunidos, eu, a tia, as tias aqui, para relembrar e ensinar para vocês uma nova lição. Vamos começar com uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos reunidos aqui para louvar o Teu nome. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos dirigir, falar ao coração das nossas crianças nesse dia. Pedimos que os ouvidos dela e o coração delas estejam cativos em obediência à Tua palavra. Fala com cada um nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Crianças, o nosso último encontro na salinha, nós falamos sobre seja a igreja, aonde vocês estiverem. Você lembra? Falamos sobre que nós fazemos parte de um só corpo e onde a cabeça é Cristo. Vocês lembram desse dia? Bom, hoje nós vamos falar novamente desse assunto, mas eu tenho um amiguinho para vocês, um novo integrante da Menibrac. O nome dele é José. Eu vou chamar ele para vocês. José! Oi! Deixa eu te ajudar, José. Tudo bem, José? Paz do Senhor, tia Flávia. Paz do Senhor, tudo bom? Tudo bem. Cumprimente as nossas crianças. Paz do Senhor, crianças. Amém. Olha, eles te ouviram. Me diga uma coisa. Como que você está lidando nesse momento de isolamento? A tia Flávia tá... Deixa eu pensar numa palavra. Uma palavra fácil. Tá muito chato. Chato? Eu não sei, mas parece que eu tô de castigo. Tem que ficar em casa. Não pode ir lugar nenhum. Só tem aquela chata da minha irmã pra brincar. Como assim, chata? Da sua Ela irmã? é chata. Não é assim que fala. É porque você não conhece ela. Não. A gente estudou com as nossas crianças, elas estão nos vendo, viu? E tudo que você falar, você está ensinando elas. Presta atenção. É verdade. Pensa para falar, José. No último encontro que a gente teve com as crianças, a gente conversou com eles como podemos ser igreja, aonde quer que a gente for. Nesse momento de isolamento, todo mundo está na sua casa, não tá? Tá? Tá tendo culto? Não. Infelizmente não. Então a gente começou a conversar com eles desse jeito, através das lives. Não é mesmo. legal? Eu gosto. Seria legal se eles estivessem aqui, não seria? Muito mais legal. Pois é, mas infelizmente estamos obedecendo os nossos governadores, né? Então, nós conversamos sobre ser igreja. O ser igreja não é só você vir aqui na igreja e ser bonzinho na igreja. O ser igreja é você ser lá na sua casa. Lá com os seus amigos da escola. Sabe aqueles joguinhos lá que você joga online? Você joga online, não joga? Eu jogo. Pois é. É lá que você tem que ser igreja também. Mas como? Ser igreja é você mostrar que Cristo para as pessoas. Você mostrar que você é cristão, que você ama Deus, para todos ver. Através das suas atitudes, através do seu momento de ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia, tia Flávia. Sério? É. Você sabe muito de Bíblia? Eu sei bastante. Mas você coloca em prática? Eu... Tenta, né? Sei. Então, nesse momento com a sua irmã de isolamento, você deveria estar sendo igreja com ela. Mas ela é pequena, sabe, tia Flávia? Sei. E a minha mãe fala que eu tenho que cuidar dela, que eu tenho que brincar com ela, mas ela belisca. Ela belisca?
Belisca. Temos que conversar com ela, mostrar Cristo para ela. Você já aceitou Jesus? Eu já. Que bênção! Você já levantou sua mão assim e aceitou Jesus de todo o seu coração? Eu levantei assim. Que Na bênção! oração. Então você passou a ser um cristão. Você aceitou Jesus de todo o coração, não é? É. Então você precisa ser igreja também lá na sua casa junto com sua irmã. Entendeu? Entendi. A Bíblia nos conta, como você conhece a Bíblia? A Bíblia nos ensina de um rapaz, um jovem, que tem o seu nome. Vamos ver se você sabe. José. José, lógico. Ah, ele deve ser legal. Ele foi um homem temente a Deus, sabia? Eu li lá. Mas eu tenho um versículo para você memorizar e ajudar as crianças a memorizar na casa delas. Você pode ajudar elas? Claro. Que bênção. Ó, 44. Vou te ensinar de um jeito bem mais fácil para você ajudar as crianças. Tá Ok? bom. A gente fala assim, ó, que Mateus é o bairro, o capítulo é o número da rua. Ah, o endereço, né? Isso é o endereço onde está a palavra. Então está no bairro de Mateus, na rua 44 e no número 8. Ao contrário, vamos lá de novo. Está no bairro de Mateus, Sei. na rua 5, Sim. no número 44. 44. Então vamos lá. O nome da rua é Mateus. Mateus. O nome do bairro é Mateus. Ah, Mateus é o bairro. O nome do bairro é Mateus. Mateus é o bairro. O número da rua é 5. 5 é o nome da rua, gente. E o número da casa é 44. 44. Vamos lá. Viu? Entrega lá no número 44. Isso mesmo. Vou ler o versículo para você, tá bom? Tá bom. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos amai vossos inimigos e orai e orai aos que vos perseguem. ao que vos perseguem. Mateus 5, 44. 44. Será que você pode ajudar eles de novo? Para eles memorizar? Ó, gente, lembra aí. Rua Não. Bairro Mateus. Isso. Rua 5, número 44. Ótimo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos amai aos vossos inimigos e orai e orai pelos que vos perseguem. pelos que vos perseguem. É Difícil, né? difícil, hein? Muito. Mas a gente, como está na Bíblia, e o que a Bíblia fala, você tem que fazer, tentar fazer tudo que a Bíblia fala, então você tem que cumprir. A Bíblia fala de um homem que se chama José. José teve o mesmo problema que você e sua irmã. A sua irmã não persegue você, não fica brigando com você? É, Por que será que ela faz isso, né? porque meu pai fica protegendo ela, Protegendo defende ela. É, ela é a queridinha.
queridinha. É. Na nossa história de hoje, José também era o queridinho do pai dele. Quer conhecer a história? É, mas é diferente, né, tia Flávia? Lá, a queridinha é minha irmã. O José aí que é o queridinho, né? Mas o José vai te ensinar como você lidar com essa situação. Tá bom. Posso falar? Pode. Você vai prestar atenção? Claro. E as crianças, será que vão prestar atenção? Vão, né, criança? Então Escuta tá bom. aí a tia Flávia, hein? Eu vou te fazer uma pergunta. Quando a sua irmã te ofende, não dá vontade de dar o troco? Claro, Tipo, se ela te beliscar, não dá vontade de beliscar ela também? claro. Mas será que é bom isso? Não, Mas mas é gostoso. Ah, é gostoso? É. Nossa, mas a Bíblia fala, mas Deus diz que os que creem nele devem ser pacientes. Sabe o que é ser paciente? A Bíblia fala que a paciência, ela tem que ter perseverança para ser paciente, sabia? Não é fácil ser paciente. Tá sendo fácil ser paciente nesse isolamento? Não, não Não dá mesmo. vontade de ir no parque? Dá. Não dá vontade de ir para a escola? É. Dá, né? Muito. Eu tenho com saudade de ir na escola. Ah, eu também tô com muita vontade que volte às escolas também. Quero ver meus É bom. amigos. É bom, lógico, ver os amigos, ver a professora, aprender, não é? É verdade. Então, a Bíblia fala que devemos ser pacientes em todas as situações. Paciência significa que devemos suportar as ofensas e os problemas durante muito tempo. Então, não vai ser fácil. Vai demorar um pouquinho para sua irmã aprender que você é irmão, que vocês dois fazem parte do corpo de Cristo. Não faça essa cara não, porque vai demorar. Então, para isso, você tem que ter paciência. Por que Deus pede que você... Por que Deus pede que você tenha paciência? Não sei. Como que Ele espera que você faça isso? Não sei. A Bíblia nos fala de um adolescente que precisava aprender a ser generoso e paciente. José. Sabe onde está a história de José? Está em... Na Bíblia. Sim, está em Gênesis. Lembra do bairro? Bairro de... No bairro do Gênesis. E na rua 37. Ah, E no número da casa 1. ah. Vamos conhecer a história de José? Vamos. Então vamos lá. José era filho de Jacó. Dá para você ver o Jacó aqui? Não. O Jacó. Ele é um pouco velho. Sim, ele é velho. Ele não é velho que fala. É um senhor de idade já. Ah, desculpa. Né? Então, Jacó tinha muitos filhos. Nossa. Muitos filhos. Eu só tenho uma irmã, já acho difícil. Para você ver. Por isso que a Bíblia manda a gente ter paciência. Não. José tinha 12 irmãos. Nossa. 12, você acredita? Que monte, né? Mas José, tá vendo José que ele tem uma capa colorida? Bonita, tia. Pois é, José, ele era amado pelo pai dele, Jacó. E o pai dele amava ele, sabe por quê? Por quê? Porque José foi o filho da velhice de Jacó. Ah. Jacó teve o José quando ele era bem senhorzinho de idade. Ah. Entendeu? Por isso que ele era amado de Jacó. Ah. E os irmãos dele gostavam disso? Porque eles queriam a mesma atenção que o pai Jacó tinha com José, eles queriam também. Invejoso, né, tia? Invejoso, muito invejoso os irmãos dele. E Jacó, ele era um homem muito rico. Ele tinha várias ovelhas. E Jacó mandou os filhos dele e
levar as ovelhas lá em outro pasto para comer a grama. Entendeu? Jacó abençoou o José com a túnica dele. Lembra que eu te falei da túnica colorida? Sei. Então, tem que lembrar você da túnica. A túnica é muito importante. Aí, os irmãos de Jacó, os filhos de Jacó, levou as ovelhas lá em outro pasto. E José não foi. Jacó chamou José e pediu para José ir lá ver os irmãos dele, lá onde estavam as ovelhas. E José, muito obediente como era, ele falou: sim, papai, eu vou. Isso mesmo. E ele foi procurar os irmãos. Quando José estava chegando, bem perto dos irmãos, os irmãos eles viram José bem de longe. E eles começaram a maquinar o mal contra José. Sabe o que é maquinar? É ter pensamentos ruins. Pois é. Os irmãos de José viram ele se aproximando. Eles combinaram de matar o José. Meu Deus do céu! Você viu aonde chega a inveja dos irmãos? Meu Deus! Pois é. Eles tiveram a decisão de pegar e matar José. Nossa, tia, que horror! Você viu como começa o pecado? Nossa! O pecado começa aqui, ó. Eu não quero que a minha irmã morra. Não tem que ter esses pensamentos. Mas os irmãos de José começou a pensar no pecado aqui, ó. Começou o pecado aqui no pensamento deles. E depois foi para o coração. E depois o que aconteceu? Eles tiveram a atitude de pegar o José e para matar eles. Meu Deus, quanta maldade! Maldade. A Bíblia diz que os pensamentos errados são pecaminosos, são pecados também. Você pensar errado assim, pensar mal do irmão. Tá vendo? E você queria fazer o mesmo jeito com a sua irmã. Você viu que você pensou em fazer o mal para sua irmã. Pois é. Lembra que eu te falei que você faz parte do corpo de Cristo igual ela? Vamos dar um exemplo bem legal. Se você bater o seu dedinho do pé, só o seu dedinho do pé vai ficar doendo? Ou você vai sentir a dor no pé, na perna? Dói tudo. Eu choro também. Um dia eu bati meu dedinho do pé na mesa, doeu meu pé, doeu meu dedinho, caiu minha unha. Nossa! Pois é, eu chorei. Nossa. Então, quando você deseja o mal para um dos seus amiguinhos, todo o corpo de Cristo sente. E sabe quem é a cabeça? Cristo. Ai, nem deixou eu falar. Então eu vou deixar você falar de novo. Nós somos o corpo de Cristo. E a cabeça é? Eu quero ser a mão. Quem é a cabeça? O pastor? Não, o pastor não. Quem é a cabeça é Cristo. Então, quando você maltrata um dos seus amiguinhos, todo o corpo vai sentir. Você entendeu? Então, eles são meus irmãos. São seus irmãos em Cristo. Muito bem. Então, José estava chegando e os irmãos começaram a pensar: vamos matá-lo. Vamos matá-lo porque ele é o amado do papai, é o queridinho do papai, então vamos matá-lo. Mas um dos seus irmãos, que se chama Rubem, um dos irmãos de José, que chama Rubem, falou assim: não vamos matar os nossos irmãos, vamos apenas jogar ele num poço. Olha aí a maldade continuando. Que horror! Não é? Ele primeiro queria matar. Depois ele, não vamos matar. Vamos jogar ele no poço. Você acredita que queriam jogar ele num poço fundo? Ai, coitado do José.
Pois é muita maldade, não Ele é? era bonzinho. Super. Não pode fazer isso com ele. Ele era super generoso, super bondoso. Aí o que aconteceu? O Rubem falou: não vamos matá-lo, Até que enfim. mas vamos jogar ele no poço. Ai, meu Deus. Pois é. Aí os irmãos falaram: não, no poço não. Vamos, jogou ele no poço. Aí sabe o que aconteceu? Tava passando perto da onde eles estavam uma caravana. Uma caravana de ismaelitas, que eles iam para o Egito. Aí sabe o que aconteceu? Eles decidiram vender o José. Mercenários! Pois é, pegaram o José lá do poço. Nossa, tia, que horror! Muita maldade, você não acha? Você sabia, tia, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal? Pois é, eles não sabiam desse versículo. Ele não vivia a Bíblia. Nossa, Não amava nem o irmão, como que vai amar a Deus? querer dinheiro em vez de Pois querer é. um irmão. Vendeu José e o José foi para o Egito. Sabe como continua a maldade? Ai, Lembra? meu Deus, tem mais Tem ainda. mais. Lembra da túnica que o pai dele deu? Ele tirou a túnica do José, pegou a túnica, matou um cordeirinho e sujou a túnica de sangue. Sabe para quê? Para mentir pro pai dele. Mentira é do mal. Olha quantos pecados eles fizeram. Ai, o pai dele deve ter ficado muito triste. Muito, muito triste. Aí o José foi para o Egito. Aí os irmãos voltaram para a casa do pai deles. Pobre José. José estava lá no Egito e voltou para a casa do pai deles e falou para Jacó, para o pai deles: pai, mostrou a túnica colorida, cheia de sangue. Aí os irmãos falaram: pai, um animal muito bravo pegou José e matou o José. Mentira! Mais mentiras, tá vendo? Mentirosos. Pois é. Aí o que aconteceu? Jacó chorou. Chorou. Falou: o meu filho amado, eu vou chorar até a minha morte. Pobre Jacó. E Jacó chorou muito, viu? Por causa desse filho dele amado. Ai, que dó, tia. Mas tia, esse Jacó aí não é o Deus do Abraão, Isaac e Jacó? Isso mesmo. Você conhece o Deus de gerações? Eu sei. É o Deus do Abraão. Ele é pai do Isaac. E o Isaac é o pai do Jacó. E o Jacó é o pai do José. Muito bem, é um Deus de gerações, tá vendo? Então, sabe o que aconteceu? O José foi para o Egito, certo? Coitado, escravo, tia. Ele foi como escravo, mas bateram nele. Bateram nele, porque ele foi vendido como escravo, né? Ai, meu Deus. Mas lembra que eu te falei que José amava a Deus? E ele era fiel a Deus. E Deus foi com ele também no Egito. José... Mas se ele não quisesse, tia, ninguém ia saber, né? Porque ele estava lá e ninguém estava vendo. Ele podia ser outra coisa, né? Podia abandonar Deus? É. Poderia. Ele tinha essa opção de não querer mais o Deus de Jacó, não queria mais saber do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele poderia falar: já que me venderam, então eu não quero mais esse Deus. Mas não. Ficar revoltado, né, tia? Ele foi fiel a Deus. Até lá no Egito, ele foi fiel. Ai, que lindo. E sabe o que Deus fez por ele? Nossa, tia, tô com um sentimento de triste agora,
Porque às vezes, quando eu não tô na igreja, eu falo alguma coisa que não pode. Você faz isso? Ah, tia. Mas olha a história de José. Eu tô ocupado agora. Olha a história de José. José, ele foi igreja, ele fez parte do corpo de Cristo. Então ele amava Deus em todos os lugares. Ele servia a Deus em todos os lugares, na casa dele. Aí ele foi para o Egito. Ele continuou servindo Deus no Egito. Ele não quis servir os deuses do Egito, porque lá no Egito tinha muitos deuses estranhos. Eles adoravam outros deuses. E José ficou firme. Não vou adorar outro Deus. Não vou comer comida É idolatria isso. Pois é, José, ele persistiu, foi paciente na promessa que Deus tinha feito para Abraão, para Isaac e para Jacó. Sabe qual foi a promessa? Deus olhou para Abraão e falou: Abraão, olha para as estrelas. Conte as estrelas se você puder. Abraão conseguiu contar as estrelas? Não, é muita, né? Pois é, e Deus falou: dessa forma será a sua descendência. Incontáveis, muitos. Então já o José tinha que obedecer, né, tia? Senão não ia ter o povo de Deus. Isso mesmo, Deus tinha uma promessa que foi feita a Abraão, que foi feita a Isaac e que foi feita a Jacó. Deus daria uma grande nação. E José, ele confiava nessa promessa. Ele creu na promessa. Nossa! Parabéns para ele. Ele continuou servindo a Deus lá no Egito. Ainda bem. Sabe o que Deus fez para o José? José, ele foi próspero. Onde ele colocava a mão dele, tudo multiplicava. Aí ele passou a ser mordomo de um homem que se chamava... Ele não era escravo? Pois é, de escravo ele começou a ser mordomo de Potifar. Ele subiu de cargo? Subiu de cargo, muito bem. O Potifar, ele mandava em muitos lugares lá do Egito. E ele começou a servir a Potifar na casa dele. Tudo que tinha na casa de Potifar, quem mandava era o José. Poderoso, hein? José ficou poderoso lá no Egito. Ficou. Olha! Então, aí o José começou a crescer. Tudo que Potifar tinha, por exemplo, ele tinha uma vaquinha. Quando José começou a cuidar das coisas de Potifar, Deus multiplicou. Cresceu as vaquinhas do Potifar, entendeu? Então, o Potifar deixou ele cuidar de tudo, menos de uma coisa. Que coisa? Da mulher de Potifar. Tá certo, né, tia? Porque uma mulher é de um homem só, né? Pois é. Potifar tinha uma mulher. E ele falou assim: José, você pode cuidar de todas as coisas, mas não olhe para minha mulher. Não pode, né? Tá certo ele. E José, ele temia muito a Deus, ele amava a Deus. E o que ele fez foi obedecer. Certo. Certo? Certo. Aí, teve um dia que Potifar não estava na casa. Não tinha ninguém na casa de Potifar. Sabe o que aconteceu? Não. A mulher de Potifar ficou apaixonada pelo José. Safada. Shhh. Não pode falar essas palavras aqui. Lembra que eu te falei? Que tudo que você falar, as crianças vão imitar? Pensa para falar, José. Aí, é porque eu também sou a igreja, né? Então, né, José? Eu não vou mais chamar ninguém de safada. José, não precisa falar. Ai, desculpa. José, vigia. Aí, José, vou te chamar de Zequinha, tá bom? Eu gostei. Zequinha é o apelido dele, ok? Quem gostou, comenta aí se vocês gostaram, ok?
Aí a mulher de José, de Potifar, queria muito namorar com o José e não podia. Não pode. Sabe o que o José Ela fez? é casada. Pois é. Sabe o que o José fez? Saiu correndo da onde a mulher dele estava. É, pra trás de mim, Satanás. Tem que fugir das tentações, né? É. Aí, Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. pois é. Sabe o que a mulher de Potifar fez? Começou a maquinar o mal contra José. Ai, meu Deus. José é perseguido, hein? De novo, uma pessoa queria fazer maldade com José. Nossa. Sabe o que ela fez? Ah. Começou a gritar. Ah. Gritou e chamou os soldados. Aí os soldados falaram... Doida. Pois é, né? Falou assim, o José, ele saiu aqui de dentro da minha casa e ele queria pegar eu e namorar eu. Mentirosa! Não foi mentira dela? Foi? Então, aí o que aconteceu? Os guardas, infelizmente, acreditou na mulher de Potifar. Sabe o que aconteceu? José foi preso. Meu Deus. José foi... Quanta coisa ruim acontece com esse José. O José falou, mas eu não fiz nada, eu só fugi dela. Não, ela falou, ela é a rainha, então ela manda. Mentirosa. Pois é. Aí o José, o que aconteceu? Foi preso pelos soldados. Ai, coitado. Agora ele virou escravo de novo. Escravo. De novo José foi preso. Bandido. Pois é, ele foi preso em uma prisão. Tudo mentira. Por causa de mais uma mentira. Nossa, tia. Aí sabe o que aconteceu? Lembra quem estava com José? Não. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Continuou com José. Continuou abençoando José. Continuou guardando José. E lá na prisão, José também foi abençoado. Ele entrou lá na prisão. Como? Ele começou a cuidar de todos os presos. Porque ele era bom, né, Ele tia? era bondoso, generoso. O tempo todo ele era bom. Você viu quanta maldade aconteceu com José? Nossa, tia. E sabe o que ele foi? Ah. Paciente. Ai. E José começou a crescer lá na prisão. Ele começou a mandar em todos os presos. Olha, José, hein? Liderou muito bem. Liderou dentro da prisão. E ele foi abençoado também lá na prisão. Então, ele foi igreja também na prisão, não é verdade? É. Ele foi igreja lá na casa de Potifar. Ele foi igreja na prisão. Ele era um moço exemplar, né, tia? Sim, ele amava Deus. E como ele amava Deus, ele amava também as pessoas. Lembra do Mateus 5,44? Sim. Amai aos vossos inimigos. E orai a quem te persegue. Então, o que José fez? Orou. Cuidou. Foi generoso com as pessoas, tá vendo? É assim que mostra o Deus verdadeiro, né, tia? Isso mesmo. E ele foi abençoado também lá onde ele estava. José, ele entrou no Egito, sabe com quantos anos que ele foi lá para o Egito? Não. Com 13 anos, mais ou menos. Nossa, ele era um aborrecente. Um adolescente. Lembra que ele amava Deus? Ele era diferente. Ele era de Deus. Isso mesmo. E sabe quanto tempo ele ficou lá no Egito? Não. Até 110 anos. Não é muito? É muito. Pois é, ele ficou lá. E lá ele viveu no Egito, mas o Egito não entrou no coração dele. Você acredita? É difícil, né, tia? É difícil. Porque às vezes eu conheço as pessoas e elas
é diferente. E às vezes eu acho legal e às vezes eu quero ser igual. Imitar os outros? É, Mas a gente está falando de José. José, ele estava lá no Egito, no meio de um monte de pessoas que faziam coisas erradas. mas ele não mudou, né, Ele tia? não mudou em nada. Ele só abençoou mais ainda as pessoas que estavam perto dele. É, Ele continuou falando do Deus vivo, continuou servindo ao Deus vivo, nem tudo que é legal, né, tia, é certo. não comeu a comida lá do povo do Egito, não adorou os deuses do Egito, ele só adorou ao Deus vivo. Tá vendo como você consegue ser igreja em qualquer lugar? É Não verdade. só dentro do templo. Você Mas pode- às vezes é difícil. É muito difícil. Ele sofreu para fazer a coisa certa. Você viu tanto que ele sofreu? Ele foi vendido, os irmãos maltrataram ele, É, a mulher de Potifar maltratou ele, mentiu sobre ele, não é? é, Aí ele foi preso. Deixa eu te concluindo a história. Aí ele foi preso. Lá na prisão existia muitos homens, né? Presos lá que fizeram coisas erradas. Mas tinha um homem, o copeiro lá do faraó. Eles foram presos. E esses copeiros, eles fizeram uma coisa muito errada lá pro faraó. Só deu ruim. deu. Aí, mas o José tava lá, né? É. E esses dois homens, o copeiro e o padeiro, eles tiveram um sonho. E nesse sonho, eles queriam que alguém traduzisse o sonho para eles, interpretasse o sonho. Aí José, que já tinha feito isso muitas vezes lá com os pais dele, com o pai dele, ele interpretou o sonho do copeiro. Aí o copeiro foi liberto. Ele sonhou e o José, ele interpretou o sonho. Depois que ele interpretou o sonho, o copeiro foi liberto. Só que o José falou assim: quando você sair, lembra de mim. Ele lembrou de José? Não sei. Não. Depois de muito tempo, o copeiro chegou até o rei, o faraó. Aí o faraó teve um sonho. E nesse sonho, ele ficou muito perturbado, porque queria que alguém falasse. O José sabe. Ai, que susto! O José sabe O José- interpretar sonho. Então, aí o que aconteceu? O copeiro lembrou de José. Aí o copeiro falou pro faraó: Faraó, tem um homem lá na prisão que sabe interpretar o sonho. José. O José. Aí o José chegou até o rei. Ele falou, interpretou o sonho de José. Que o sonho do faraó era assim, ó, vou contar bem rapidinho, tá bom? Tá. Ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. É estranho, não é? É esquisito isso, hein? Não é esquisito. Mas Deus fez com que José interpretasse o sonho. Como? Sabe como que é o sonho? Ah, José falou para o faraó: Faraó, você vai ter 7 anos de muita fartura no Egito. E depois você vai ter 7 anos de muita fome. Ai, tia, deve ser daí que saiu aquela frase assim: ai, tempo das vacas gordas, Isso tempo mesmo. das vacas magras. Isso mesmo. Ah, E o que aconteceu? O faraó falou assim: então você vai ser o governador. Ele foi o governador do Egito. Conta comigo, ó. Ele foi vendido pelos irmãos, escravo, mordomo. Depois ele voltou Pra cadeia. pra cadeia. Depois ele foi governador. Uau! Aí ele deu uma ideia para Faraó. Falou assim: olha, quando tem os 7 anos de muita fartura, você vai estocar todos os alimentos. Estratégia. Estratégia. Deus deu a estratégia para José.
Você vai guardar todos os alimentos que for possível. Ah, Para que quando chegar aos 7 anos de fome, ah. ninguém do povo do Egito passe fome. Olha como Deus Que inteligência, né? deu Isso sabedoria. é sabedoria. Sabedoria que veio de Deus. É dom. É dom, isso mesmo. Aí o que aconteceu? José foi o governador do Egito, certo? Veio os 7 anos de fartura, ele guardou todos os alimentos bonitinhos, Haja armário, né? Aí sabe o que aconteceu? Veio os 7 anos de fome. Aí, os irmãos de José estavam precisando de comida, certo? Sabe onde eles foram? Traidores. No Egito. Olha que eles chegaram até José. Por favor, eu preciso de comida. Você pode me dar comida? Meu Deus, o pai do José vai descobrir que ele tá vivo, tia. Agora que é a parte boa. Sabe o que aconteceu? Quando os irmãos estavam chegando, José já olhou assim, é os meus irmãos. Ai, meu Deus. José ficou triste, sabia? Eu imagino, tia. Por quê? Porque os irmãos fizeram muita maldade para eles, não é? É mesmo. Pois é. Mas agora José estava como governador. E ele podia ajudar. Muito bem. Ele podia abençoar aos irmãos também. José abençoou os irmãos. Deus ensina a perdoar, né, tia? Isso mesmo. José, ele foi paciente e ele perdoou os irmãos, sim. Sabe quem José queria ver, que estava com muita saudade? No pai dele. O pai dele. E o pai dele, quando soube da história de José, que José estava vivo, ficou muito feliz. Ai, que bênção, tia. Ele ficou muito Mas alegre. ele deve ter ficado bravo com os irmãos mentirosos, né? Mas Jacó perdoou os irmãos também, né? Deus de Abraão, Isaac, Jacó, todo o povo que perdoa. Sabe o que aconteceu? Jacó e os irmãos foram morar lá no Egito com José. Ai, como José é bom, tia. Você viu? Preparou uma casa para eles. Nossa. Alimento. Nunca mais eles passaram fome. Sabe por quê, tia? Embora eles foram mal com José, eles eram povo de Deus também. E Deus ajudou eles. Com certeza. E através de José, sabe o que aconteceu? A promessa que foi feita lá no Abraão, lá para Isaac e para o seu pai Jacó, começou a se cumprir. Qual promessa? Que eles seriam um povo de muita gente. Ele estava conquistando os novos povos para o Jesus, né, tia? Jacó foi para o Egito e começou a crescer o povo de Jacó. Começou a crescer e converter o povo. O faraó ficou muito bravo, né? Porque eles começaram a crescer. Sujou! Mas essa história vai ficar para o nosso próximo encontro. Você vai estar com a gente de novo? Eu vou, tia. Que dia? Quinta-feira. Tá bom. Sabe o que vai acontecer no próximo encontro? Ou é melhor na sexta? Na sexta, tia. Na sexta? Na sexta todo mundo tá em casa. Sexta-feira, né? Vai passar. Não amanhã, na outra vai ser feriado. Feriado de? Sexta-feira Santa. Nós vamos contar essa história de novo para vocês. A história do povo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tá bom. Lembra? Eles foram... Eu quero vir, tia. Jacó foi pro Egito, lembra? Eu vou vir aqui te esperar. Escuta, José. Ai, desculpa. Eles foram pro Egito, não foram, Jacó? Foram. E os irmãos dele? Também. Lembra que eu te falei que eles começaram a crescer lá no Egito? O faraó gostou? Não. Então, no próximo encontro, a gente vai te contar o que o faraó fez. Ai, meu Deus, que povo sofrido. E tem tudo a ver com a Páscoa, tem tudo a ver com a Sexta-feira Santa, com a Páscoa. Vocês vão saber dessa historinha e vão gostar muito, eu tenho certeza. Tá.
Você sabe o que quer dizer a nossa verdadeira Páscoa? Sabe qual que é? Ah, não. Não. Chocolate? Chocolate? Eu vou tirar essa dúvida de você no próximo encontro. Ah. Será que é a dúvida das nossas crianças também? Não sei. Então, Eles podem perguntar, né, tia? E você responde. perguntas, com certeza. Podem mandar suas perguntas no nosso WhatsApp ou também nos comentários. Pode deixar suas perguntinhas e nós vamos ter o maior prazer de responder vocês, tá bom? Mas vamos continuar com a nossa história. Você viu que José passou por muitas coisas ruins. Ele passou um tempo muito grande no Egito. Ele passou tempos ruins, tempos legais, não foi? Foi. Nesse momento, a gente está passando por um tempo ruim. E a gente tem que ter paciência nesse tempo. Nesse tempo de isolamento, a gente tem que ficar em casa. De casa, a gente pode ser igreja. De casa, a gente pode ler a Bíblia. Em casa, a gente pode colocar um louvor. Eu leio a Bíblia. Sabe como você pode ajudar a sua irmã? Eu canto também, tia. Você pode arrumar um louvor para você cantar no próximo culto. Caminhando eu vou. Todo mundo conhece esse. Caminhando eu vou pra Canaã. Ó, ensaia bastante. No próximo encontro você vai cantar ele, ok? Tá bom. E vai ter mais amiguinhos seus para cantar. Tá bom. Mas assim, nesse momento de isolamento, você tem que ajudar a sua irmã. Você tem que contar essa história de José. Eu vou contar. Conta que José, ele sofreu por causa dos irmãos, por causa da mulher de Eu vou Potifar. falar pra ela que ela tá fazendo eu sofrer, tia. Mas você tem que ter paciência com ela. Eu vou... Paciência. Paciência dói. Dói, você vai ter que aprender para ensinar ela Mas também. eu quero ir pro céu. Pois é, você vai estar treinando para você Eu quero ser o reino de Deus. Quer ser o reino de Deus? Eu quero morar no reino. Ah, você quer morar no reino de Deus. É. Como eu te falei, no reino de Deus não entra pecado. E para não ter pecado, Eu vou parar. Tem que andar em santidade, ter paciência, amar o próximo. Lembra de Mateus 5,44? Sim. Amai Aos vossos inimigos e orai aos que vos perseguem. aos que vos perseguem. O que você tem que fazer pela sua irmã? Amar. Orar também. Orar também. Amar e orar. É isso que as crianças têm que fazer. Olha, uma dica. Eu sou maior, né, tia? Eu vou ensinar ela como que é seguir Jesus. Pois é, você precisa ensinar ela que esse momento que a gente está passando são passageiros. É passageiro tudo isso que está acontecendo com a gente aqui. Mas a promessa que Deus nos fez é eterna. Sabe qual uma promessa que Ele fez? Que um dia Ele ia voltar para nos buscar e morar Graças a Deus! Essa promessa é a mais linda e a que mais nos alegra a querer continuar servindo a Deus. Eu vou me agarrar nela que nem o José agarrou na promessa. Isso. Tenha paciência. Eu Paciência, paciência e paciência. Tá bom. Orai, orai, orai. Tá bom, criança também ora, né, tia? Eu Eu queria pedir para orar pros meus amigos, porque para Deus guardar de tudo esse mal. Vamos orar por eles também. Tem mais alguém que você quer orar? Eu quero orar pelas pessoas que tá doente. Muitas pessoas estão doentes nesse momento, né? Tia. Você quer orar pela gente? Eu quero. Ah, então vamos orar. Só mais uma coisinha. Ah, Sabe aquele joguinho que você joga online, assim? sei. Você pode Free também... Fire, Free Fire, todos esses aí. Minecraft. Todos esses. Você pode também fazer a diferença lá no meio dos seus amigos. Sabe, esses amigos seus aí, eles não falam palavras feias. É. Então, você não pode ser igual a eles.
É. Não precisa você falar a mesma coisa que eles, do mesmo jeitinho que eles. Porque eu sou diferente, né, tia? Eu sou de Jesus. E a Bíblia fala o que a boca fala, o que o coração está cheio. É. Se seu coração está cheio de Jesus, na sua boca vai sair Jesus. palavras de Jesus. Muito bem. Começa a pregar, colocar no seu status do celular, do WhatsApp, começa a colocar palavras de Jesus. Eu vou pôr. Comece que você vai... Vão perguntar assim, quem é esse Jesus que você está falando? Aí o que você vai fazer? Eu vou ensinar para eles. Falar de Jesus, muito Vou. bem. Isso que as crianças têm que Eu fazer vou ser também. igreja. Muito bem. Então vamos ser igreja aí na casa de vocês, na escola, no meio dos seus irmãos, no meio da sua família. Seja a diferença, faça a diferença, seja diferente. Leva Jesus com você. Leva Jesus, fala de Jesus em todo o tempo. Amém? Amém. Espero que vocês tenham gostado da nossa história. A próxima história vai ser uma continuação da história de José. E não perca, vai ser muito legal. Vai ter muita coisa diferente da próxima encontro, ok? Ok. Agora o José vai orar pela gente. Não esquece de orar pela sua irmã, tá? Tá bom. E pelas nossas crianças. Tá bom. Vamos orar? Vamos. Então começa a orar, José. Vai de joelho? Vou. Ai, que bonito! Aí. Meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por esse ensinamento. Eu quero ser diferente. Eu quero ser bom. Eu quero conseguir ser bom até quando eu não sei ser bom. Eu quero pedir, Papai do céu, que o Senhor cuida dos nossos enfermos, que o Senhor entre na vida deles e dê a chance da salvação, para que ninguém fique sem salvação, porque eu quero um céu todo aglomerado. E eu quero pedir que se algum amiguinho meu perdeu alguém, que o Senhor venha consolar, que o Senhor visita lá os hospitais e leva a cura, e essas pessoas que esse Covid pegou, elas consigam se salvar e que elas venham glorificar o seu nome. Também quero pedir pela minha irmã, que ela seja mais legal comigo e que eu perdoe ela. Me ajuda, Papai do céu, a perdoar ela, para mim ser uma pessoa melhor. Abençoa, meu Pai, todas as crianças que tiver em casa, que elas entendam que esse período vai passar e que logo eles vão vir aqui me conhecer pessoalmente. Eu quero abraçar todos eles. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, José, vamos dar tchau para nossas crianças? Até o próximo encontro, crianças. Deus abençoe você, a sua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor. Até mais.